Nesse momento, está meditando na palavra do Senhor, tá? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 5, tá? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 5. Nós vamos estar lendo o versículo 2 e depois nós vamos para o capítulo 6 e vamos estar lendo alguns versículos aqui, tá bom? Abra sua Bíblia comigo. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 5, versículo 2. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedras e circuncida os filhos de Israel. Versículo 3. Então, Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Capítulo 6. Ora, Jerusalém estava rigorosamente fechada. Jerusalém não, desculpa, irmãos. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Num, chamou o sacerdote, e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: passai e rodeai a cidade, quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Os sacerdotes seguiam durante todo o tempo, tocando as trombetas. Ao povo, porém, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, não levantem a vossa voz, não saiam palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e os restantes seguiam atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes sempre tocando as trombetas. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugando, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia rodearam a cidade 7 vezes. Tocando o sacerdote as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, será condenada.
ela e tudo que houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel e os perturbeis. Toda a prata e o ouro, os vasos de bronze e de ferro, porém, são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada qual a atacou de onde estava, e a tomaram. Aleluia! Foi necessário uma leitura extensa, porém a mensagem vai ser bem breve, bem rápida. Eu não vou tomar muito o seu tempo. Nós lemos aqui um texto que fala da conquista de uma cidade pelo povo de Deus, que estava debaixo da liderança de Josué. O povo de Deus era escravo no Egito, a história você já conhece. E ali ficaram 430 anos, mais ou menos 200 anos de escravidão. 430 anos, o tempo total. E quando o povo sai do Egito, com as 10 pragas que você já conhece, você já viu em filme, já viu em desenho, já viu em novela, já leu na Bíblia, o povo sai e aí eles vão para o deserto, atravessam o Mar Vermelho, e na liderança de Moisés, eles chegam até a cidade, Moisés envia, até a terra de Canaã, a terra prometida. Moisés envia ali 12 espiões, Só que naquele momento eles duvidaram da bênção do Senhor. Naquele momento eles ficaram com medo, porque eles viram lá povo forte, de guerra, gigantes, cidades fortificadas. E aí eles, amedrontados, começaram a defamar aquilo que Deus prometeu. Começaram a falar mal da promessa do Senhor. E por isso Deus os castigou e falou, olha, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Por 40 anos vocês vão caminhar. Enquanto o último homem que saiu do Egito de 20 anos para cima não morrer, vocês não entram na terra prometida. E assim foi. Por 40 anos, ano após ano, pessoas foram morrendo, pessoas foram nascendo, Deus foi sustentando o povo no deserto, Deus não deixou ninguém morrer de frio, Deus não deixou ninguém morrer de sede, Deus não deixou ninguém morrer de fome. Deus sempre provia a necessidade do povo no deserto. Água saía da rocha, tinha fogo à noite para aquecê-los, tinha nuvem de dia para refrescá-los. Deus sustentou. Quando findados 40 anos, o povo vai conquistar aquilo que Deus prometeu. Eu quero que você preste atenção nisso. A cidade de Jericó era a primeira cidade da terra prometida. Era o primeiro território que eles iriam conquistar de tudo aquilo que Deus prometeu para eles. E era a cidade mais forte que tinha. As muralhas de Jericó, diz os historiadores, que carroças andavam sobre as muralhas de tão larga que elas eram. Tinha casas que eram feitas sobre a muralha. Inclusive, a prostituta, que guardou os espiões de Josué, que Josué vai enviar 2 espiões para ver a cidade, para ver os pontos fortes, os pontos fracos, um estrategista de guerra que era Josué. Quando os guardas da cidade estavam perto de aprisionar os espiões, eles se esconderam na casa de uma prostituta, e essa prostituta não os entregou, ainda fez uma aliança com eles e pediu que eles não permitissem que a sua família morresse. Inclusive, a casa dela estava sobre esse muro, de tão grande, de tão largo que era esse muro. Era um muro intransponível. A olho nu, a olho humano, não tinha como entrar naquela cidade. E a Bíblia vai dizer no capítulo 6 de Josué que a cidade estava fechada. Ninguém entrava, ninguém saía.
Então, havia uma promessa, a terra é sua. Havia uma promessa, aquele território é de vocês. São seus, mas não está na mão deles. Tem alguém morando lá, que eram intrusos, que tinham invadido o território. Porque se você for ler na história, Abraão comprou todas aquelas terras. Aquelas terras eram dos descendentes de Abraão, por herança. Eles não estavam roubando terra, eles só estavam recuperando o que era deles. Só que tinham moradores lá que tinham apossado da terra. E esses moradores eram homens e mulheres perversos. Era um povo perverso, um povo pecador. E agora, o que a gente faz? Como que nós vamos conquistar aquilo que já é nosso por direito? Como que nós vamos pegar aquilo que é nosso por direito? Nós vamos aprender aqui com Josué. Primeira coisa, no capítulo 5 nós lemos. Deus mandou Josué circuncidar aquela geração que nasceu no deserto. Porque o povo no Egito, eles já tinham essa circuncisão. Mas quem nasceu no deserto não passou pela circuncisão. E o que era a circuncisão para o povo judeu? Ou o que é até hoje, né? Era a aliança deles com Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo para pegar aquilo que é meu, para conquistar aquilo que é meu, é fazer uma aliança com Deus. Enquanto o povo não se aliançou com Deus, eles não puderam receber a sua herança. Então, o primeiro passo para eu receber a minha herança é fazer uma aliança com Deus. Sabe, a gente vê tanto testemunho de pessoas que foram abençoadas, de pessoas que receberam bênção, que receberam prosperidade, que receberam uma cura. E a gente, às vezes, está correndo atrás da nossa. Está buscando a nossa e a gente não recebe. Primeira coisa, faça uma aliança com Deus. Jesus disse, através do Salmo, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Então, a primeira coisa que você faça, entrega o seu caminho ao Senhor, faça uma aliança com ele. Segundo, Deus falou para o povo assim, ó, quando vocês chegarem em volta da cidade, vocês não vão jogar pedra, vocês não vão lançar flechas, vocês não vão tentar incendiar a cidade, não. Vocês vão circular a cidade durante 7 dias. Por 6 dias, uma vez por dia, todo mundo em silêncio, só o sacerdote toca a trombeta. No 7º dia, rodeiem 7 vezes. Na 7ª vez, o sacerdote toca a trombeta mais alto, o povo grita. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, o que eu aprendo no segundo passo? Primeiro, eu fiz uma aliança com Deus. E no segundo passo, eu tenho que obedecer a ordem de Deus. Para que eu possa receber a minha bênção, para que eu possa receber a minha herança, da parte do Senhor, a promessa do Senhor, eu faço uma aliança com Ele e depois obedeço. Você sabe qual é o nosso problema? Nós somos a geração que a gente liga para a lanchonete e pede um sanduíche, pede uma pizza. Nós somos a geração do fast food. E aí, quando está demorando meia hora, 40 minutos, a gente já está furioso em casa. Está com raiva, porque está demorando. Enquanto a geração dos nossos avós ia lá, eles tinham que matar um franguinho, né? Ia lá no quintal, pegava aquele frango, porco, né? Ia lá, matava, limpava. E geralmente a carne era mais dura, precisava de colocar mais fogo, botava no fogão de lenha. Isso demorava horas. Isso demorava talvez a manhã toda para que o almoço estivesse pronto. Mas olha a qualidade que tinha o almoço e olha a qualidade que tem o fast food hoje. Então nós somos a geração do fast food, que é tudo para ontem. Hoje a gente não tem paciência para ouvir um áudio de 2 minutos. Você coloca lá no velocidade 2, não é?
Não vou pedir para você levantar a sua mão quem faz isso, porque eu não vou ver. Mas eu tenho certeza que você faz isso. Quem não faz, né? E aquele irmão que você sabe que os áudios dele é tudo demorado. Ai, Jesus. Aquela avózinha da família, né? A mamãe, o papai. Você fala, meu Deus, já vou... Isso aí você até adianta. Já sei que primeiro vai vir toda uma introdução para depois falar o que quer, né? Você já vai lá pro finalzinho. Ninguém tem paciência mais. A gente quer receber a nossa bênção ontem. Mas Deus falou para o povo, rodeiem uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, rodeiem 7 vezes. Então a ordem foi dada. E a bênção só seria entregue na mão do povo se eles obedecessem à ordem de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você vai ser uma pessoa abençoada se você não respeite seus pais? Porque a Bíblia vai dizer, obedecei aos seus pais e prosperareis. E aumentarão seus dias felizes na terra. Como que você vai emagrecer se você não vai numa academia, não faz um regime? Não é? Não muda os seus hábitos. Como que você pode receber alguma coisa de Deus se você não cumpre o que Ele está mandando? Então, com Deus é uma aliança e obediência. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Presta atenção nessa frase aqui. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Quando eu vejo José com 13, 14, 15, 16, não sei quanto, era um adolescente, acho que 17 anos que a Bíblia fala. Deus deu sonho para José, mas José só foi se tornar governador do Egito com 30 anos. Davi foi ungido rei adolescente, mas só se tornou rei com 30 anos. Então, toda a promessa de Deus, ela passa pelo teste do tempo. Então, o que Deus está te pedindo, nesse tempo, obedeça. Não vai por atalhos, não corta caminho. Quem corta caminho, irmão, quem pega atalho não é da vontade de Deus, não. Não está no caminho do Senhor, não. Eu estava conversando na escola bíblica essa semana, uma pessoa estava me dizendo de amigos que da noite para o dia começaram a prosperar, começaram a ganhar muito dinheiro. E às vezes ela questionando em casa, fala assim, poxa, nós estamos no mesmo ramo, trabalhando com o mesmo produto e as coisas não funcionam com a gente assim. Mas a pessoa foi pegando atalho. E no final do atalho, irmão, a conta chega. E aí começou a ter prejuízo, ter que gastar com advogado, gastar com isso, gastar com aquilo, vender patrimônio para pagar coisa que ficou para trás. Contas que não foram sanadas, a conta chega, irmão. Então, respeite o tempo da promessa. Faça uma aliança com Deus e respeite o tempo da promessa. E por último, Deus derruba as muralhas. Preste atenção aqui. Aliança, respeite o tempo da promessa, que no final Deus derruba a muralha. Sabe, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus que abre porta onde não tem porta. É o Deus do impossível. Essa é a palavra. Ele é o Deus do impossível. Se você ir lá no YouTube agora e colocar testemunhos evangélicos, coloca lá. Você vai ver as maravilhas que Deus faz. De fazer pessoas jogarem para fora câncer. Pessoas que estavam na cadeira de rodas. Uma certa feita eu fui numa reunião e tinha lá um homem contando o seu testemunho, que caiu sobre ele um peso, estourou a coluna dele, ele ficou aleijado. E ele perdeu da cintura para baixo todo o movimento, e ele fazia suas necessidades ali mesmo, porque ele não tinha mais controle sobre aquilo. Por 2 anos ele viveu nessa condição. Quando foi um dia, ele buscou o Senhor e disse, Deus, se for para viver assim, não adianta. Isso não é vida. E aí Deus restaurou a saúde dele. Ele mostrou as fotos, mostrou... Aqui em Má de Espanha veio um homem que estava trabalhando com calhas.
botando cobertura de aço, uma calha pegou num fio de alta tensão e aquela calha no peito dele derreteu os ossos da costela, o coração dele veio para fora, os pés foram queimados por completo, ele não tinha os pés. Quando ele levantou a camisa, você viu o coração dele batendo no peito, era só uma pele. Está no YouTube esse testemunho. Esse pastor veio aqui. E ele mostrando quantas pessoas por muito menos morreram. Mas ele permaneceu vivo. Por quê? Porque esse é o Deus do impossível. Então aquilo que eles não podiam fazer, Deus fez. Porque a muralha era intransponível. A muralha não tinha como ser derrubada por mãos humanas. Deus fez o impossível. Então, se você faz uma aliança com Deus, se você respeita o tempo da promessa, pode ter a certeza que o impossível Deus vai fazer a seu favor. Só que tem um detalhe também, irmãos. Quando Deus abre a porta, você vai ter que conquistar. Porque a função de Deus é só abrir a porta. É só te sustentar no tempo da peleja. Mas você vai ter que pegar em espada. Você vai ter que pegar em lança. Você vai ter que pegar no escudo. Porque a Bíblia vai dizer, na sequência do texto, que eles entram na cidade. E eles tiveram luta corporal. Eles tiveram que matar ali os guerreiros inimigos. Então, nada vem de graça. Nada é fácil. Deus, Ele está com você, Ele te sustenta, Ele supre a sua necessidade, mas você, no final, você vai ter que conquistar. Eu quero falar de salvação. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o céu ele é conquistado à força. A gente faz uma aliança com Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, respeita o tempo da promessa, porque Ele nos prometeu, que Ele falou, eu vou embora e eu vou voltar. Eu vou para o Pai preparar lugar para vocês, e quando eu voltar, eu levarei vocês para mim mesmo. Então, Jesus vai voltar, nós estamos esperando o tempo da promessa. Nós estamos no tempo da promessa. E a Bíblia vai dizer que Ele vai nos arrebatar daqui, vai nos tirar com mão forte. Essa obra o homem não pode fazer. Deus pode. O impossível Deus faz. E nós vamos morar no céu com Ele. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Até quando você vai ficar aí dando bobeira? Perdendo o seu tempo? Até quando você vai andar nessa terra aí dando mole, como dizem por aí? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você vai conquistar as bênçãos do Senhor. Para você, para a sua casa, para a sua família. Fica com essa palavra, que Deus possa vos abençoar.